E aí, nação corintiana? Sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal isso voltado para as principais notícias do Corinthians, né? Se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Pois é, o Corinthians empatou 1-1 fora de casa contra o Atlético Paranaense. Resultado esse que, para mim, foi um bom resultado, né? Bom resultado na medida do possível, claro. Melhor seria uma vitória, né? O Corinthians saiu daquela zona de rebaixamento, mas ainda está beirando, está na zona perigosa. Não é isso que a gente espera do Corinthians, né? Espera que o Corinthians consiga aí 2 vitórias, né? Vá para o meio da tabela, né? E brigue por coisa grande, né? Pois é, vamos ver o que a mídia paulista está trazendo aí, né? Acabou de sair a informação aí que o treinador Cuca, né, pediu demissão lá do Atlético Paranaense devido aos últimos 3 jogos, sofrendo gol no último minuto do jogo. E a imprensa, né? A imprensa já começa a destacar que Cuca pode novamente embarcar no Corinthians, pessoal. Isso mesmo, né? Fique no vídeo até o final. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Band Sport, link na descrição. Vamos ver essa, entre outras, né? As principais notícias aí do Timão. Como foi o jogo, quem foi um dos melhores. Sobre essa situação aí que Cuca pode pintar no Corinthians, né? Recentemente não, no ano passado teve no Corinthians. Por motivos que a torcida não gostou, de um caso que veio à tona depois de muitos anos. Ele saiu, mas eu acho que tinha tudo para fazer um grande trabalho no Corinthians. Infelizmente não deu. Vamos ver o que a imprensa está falando. Eu quero deixar aqui créditos mais uma vez. Band Sport, link na descrição. Sem enrolação, no final do vídeo eu deixo minha opinião. Vamos lá, nação. Aí o Paulo Mancini, que não é o Paulo Mancini, é o Paulo Mancini, Vessone, fala o seguinte, ó, Cuca no Corinthians para ontem. Empatou o Corinthians. Só um detalhe, o Atlético não tem agora, né, recentemente ele foi abandonado pelo Filipão / Turra, virou aquele negócio, né, no meio da temporada, e agora pelo Cuca. O professor vai falar, então vamos só colocar o Antônio Oliveira falando do Carlos Miguel, e aí a gente fala do Corinthians e tudo mais, que empatou esse jogo. Vamos ouvir. Não, o Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, portanto, e nessa perspectiva falo como líder deste grupo, portanto, e já o disse e já falei antes na entrevista rápida no pré-jogo de que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer, e muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomoda-me e as atitudes serão tomadas e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians. Daqui comigo vão estar aqueles que querem estar no Corinthians e estão comprometidos do Corinthians. Quem não quiser estar aqui não vai fazer falta nenhuma. Rapaz. Ouviu? Bom, ele mudou também o discurso, né? Porque antes era, o cara tá aqui, vamos utilizar, e agora já, tchau, vai embora. Mas o Paulo Mancini quer o Cuca no Corinthians. Empatou o Corinthians. Em relação ao Cuca, sinceramente, não vejo nenhum movimento muito nesse sentido. Depois de tudo que aconteceu, por mais que ele tenha ali conseguido anular a sua condenação, né? Não foi o mérito julgado, nada, ele anulou a condenação. Não vejo nenhum movimento nesse sentido, apesar dessa gestão a gente pode acontecer qualquer coisa também, não é uma gestão que você decifra ela tão fácil, mas não vejo esse movimento. Em relação ao jogo, o Corinthians para mim conquistou um enorme pontaço mesmo, é daqueles que você imaginava que isso não ia acontecer, que era muito difícil trazer alguma coisa lá de Curitiba por todas as circunstâncias, problemas, e pelo adversário ser tão forte dentro de casa e tudo mais. E aí na última bola praticamente o Garro bate de novo, uma grande falta, e o Kaká faz no acréscimo. É um ponto que para o jogo é maravilhoso, que é um super ponto, só que é o mesmo discurso que eu venho falando. Para o campeonato, o Corinthians não está saindo no lugar com esse monte de empate. Não adianta nada ficar empatando com vitória de 3 pontos, porque você vai ali, você parece que está tudo bem, parece que o campeonato te aceitou com esse empate, mas você não está resolvendo a sua vida. Então dá para fazer análise do mesmo empate, pensando nos 90 e pensando no campeonato. Em relação ao Carlos Miguel,
O que ele está falando aí é exatamente o que eu falei, que sentado nessa cadeira mais de 2 semanas, demorou a ficha, mas caiu da comissão técnica, da diretoria, o quanto estavam de joelhos para o goleiro, que está indo embora então com incríveis 25 jogos. Ele vai ter menos história que o glorioso Johnny Herrera, o chileno, vai sair dessa maneira. Certamente irritou muita gente, porque o clube já soltou no sábado, antes do jogo, no domingo de manhã, antes do jogo até, isso nunca faz isso antes, né? Ele alegou problema de tornozelo, notinha oficial, já que era para dar no meio disso antes. Não, eu repito, normalmente é 1 hora antes do jogo que fala os problemas. Quando ele soltou logo no sábado, aí o Antônio já veio também, porque ele irritou todo mundo ao alegar dores no tornozelo, treinou sexta normalmente, ia ser titular. Chegou no sábado e disse: eu não vou viajar, tô com dores no tornozelo. E aquilo ali internamente caiu mal, os jogadores também não gostaram, a comissão técnica não gostou e diretoria também não. E aí todos vieram com esse discurso agora, que joga aqui quem quer, que é exatamente o que eu falei há 2 semanas sentado nessa cadeira. O Corinthians deveria se comportar como uma instituição de quase 107 anos e não ficar à mercê de um goleiro que está exercendo de uma cláusula aí que é bem nociva à instituição, que não é culpa dele, mas está usufruindo da cláusula para meter o pé para a Inglaterra. Então é questão agora só, nem sei se ele já treinou hoje, se deixaram ele treinar, numa dessa, dependendo, o Pix ali caiu já os 4 milhões de euros, agora de manhã provavelmente vão pedir até para ele nem treinar mais no CT, vamos aguardar, mas é fim da passagem meteórica, eu diria, 25 jogos, é uma história de nada que ele vai sair dentro do Corinthians. Personagem controverso, né, o Carlos Miguel? Sim, acho que desde a situação que se colocou para a sucessão do Cássio, pela expectativa em relação ao goleiro que pode vir a ser, pelas atitudes no campo super intempestivas, aquela coisa, descontrole emocional, claro, também, nos jogos. Ele deixa de fazer um jogo que seria talvez o último por conta de suspensão de 3 cartões, entra o Donelli na fogueira, o time perde do Inter e vai ficando o Donelli. E aí essa última, eu queria só saber qual seria o último ato, né, já que a saída era iminente. E aí essa questão que é o Corinthians que coloca, não sou eu, alegando dores no tornozelo, para mim isso fica muito chato, cara. É melhor jogar limpo. Feio, né? É melhor jogar limpo. Quem é o empresário dele? O empresário? Gilmar Veloz. E quem tá levando ele, Juliano Bertolucci, Kia Jorabichian, lá para Inglaterra. Então, o que a gente conhece a cara, Juliano Bertolucci de vez em quando, Gilmar Veloz conhecemos a cara. Quem fica lá e vai lá com a acusação de fingir contusão e vai embora com a punhada é o Carlos. Mas os 3 aí, meu velho, vamos repetir? Gilmar Veloz é o dele. Juliano Bertolucci e Gilmar Veloz, que é o empresário dele, participaram desse circo que o torcedor do Corinthians teve que engolir, né? E aí, Massa, aqui na verdade eu perguntei para o Arnaldo, mas todos podem responder. Pergunta para o Arnaldo se o treinador aí não deveria tentar um esquema do tipo 4-4-2 para privilegiar Garro e Coronado juntos. Kaká é seleção, diz ele. Eu acho que só em jogos dentro de casa, e olhe lá. Por exemplo, próximo jogo, Cuiabá em casa, tem que ganhar. Acho que é um jogo que poderia juntar, mas tem uma situação, com os 2 em campo, com meias, mais o Bidon, que é ótimo, é um time criativo, técnico, mas muito frágil fisicamente. Então, dependendo do teu, você tem que pesar tudo na hora, porque eu acho que o Antônio não tem muitas opções, né? Então, ele tem que pesar e acho que ele fez, de certa forma, não jogou bem, o time não deu certo, não tinha o Yuri Alberto, mas eu entendi a escalação por o gramado sintético da Arena da Baixada, que ele conhece muito bem lá, inclusive trocando laterais, trocou lateral direito, trocou zagueiro, não botou o Gustavo Henrique, que é mais pesado. Ele tendo trabalhado no Atlético, eu acho que ele pensou no adversário, nas circunstâncias e também na maratona. Tá todo mundo fazendo isso, né? Ninguém tem time titular hoje, se você perceber. O Palmeiras tem um time titular? Tem, mas contra o Juventude 3 não começaram. O Antônio preservou alguns. Acho que Garro e Coronado podem jogar juntos, sim, contra determinados adversários, sobretudo em casa. E aí, Massa? Cara, se você me permite, eu vindo pra cá, às vezes eu faço exercício
Falei, pô, o que será que vão me perguntar, né? E a respeito do Corinthians, falei, meu, o que eu falo do Corinthians, né? Diante do que eu vi no fim de semana. Nação corintiana. O Corinthians empatou 1-1 com o Atlético Paranaense. Jogo fora de casa, né? Sem sombra de dúvida. Foi um bom resultado, né? Acho que todo torcedor corintiano não esperava sair com pontos da Arena da Baixada. O início do jogo sofreu o gol, né? Carlos Miguel simulou contusão para não ir para campo. Antônio Oliveira, depois do jogo, disse que não quer contar mais com Carlos Miguel, né? O Corinthians já era para ter afastado Carlos Miguel até mesmo antes desses 3 jogos. Mas será que faria certo isso? Vale ressaltar aqui que o Corinthians conseguiu 2 empates aí contra o Atlético Goianiense, contra o São Paulo, né? Graças a Carlos Miguel, né? Poderia ser pior a situação do Corinthians, né? O Corinthians, pessoal, não pode dar o luxo, né? De afastar um jogador. A verdade é essa, né? E já no jogo do Atlético Paranaense, empatou 1-1, saiu da zona, mas tá beirando aquela zona ali perigosa. A mídia começa a criticar o Antônio Oliveira, que ele não consegue desenvolver um bom futebol. E surgiu a informação aí que a mídia paulista, né, já começa o zuzuzum de Cuca no Corinthians, né? Cuca pediu demissão do Atlético Paranaense depois de 3 resultados negativos, 3 empates. Empates esses no último lance de cada jogo. Isso aí chamou a atenção. Cuca ficou irritado, discutiu com torcedores do Atlético e pediu para sair, né? O nome de Cuca começa a ser cotado novamente no Corinthians, né? Cuca teve uma passagem no Corinthians, passagem relâmpago, né? Devido àquele caso que tem com ele, que vocês todos já sabem, né? A torcida pegou no pé, não queria, né? Eu acho que seria nesse momento um bom nome para o Corinthians, né? Vamos ser sinceros, pessoal. Mais treinador do que Antônio Oliveira, né? Antônio Oliveira é um treinador que você não vê ele mudando o esquema tático da equipe. Você não vê. Ele só joga de um jeito, né? Se aquele esquema tático dele der para vencer o adversário, beleza. Se não der, já era. Ele não muda o esquema tático de acordo com o seu adversário, né? Você não vê ele fazendo isso, né? Tem opções, não tem alternativa, só tem um esquema tático. É uma pena, né? Porque hoje, no futebol de hoje, você deve estudar seu adversário, deve surpreender seu adversário, principalmente, né? Às vezes, um exemplo, jogar Corinthians e outro time, né? Todo mundo já sabe como é que o Corinthians joga, né? Então, uma vez ou outra, você tem que mudar seu esquema tático, né? Surpreender o seu adversário, né? Às vezes o adversário estuda você, treina para jogar contra você naquele esquema tático, né? Quando você muda, eles não estão preparados, né? É mais difícil, né? Mas, infelizmente, o Antônio Oliveira não tem cabuete para isso, a verdade é essa, né? Na verdade, o Antônio Oliveira é um treinador inexperiente, né? Ele não tem experiência. Treinou clubes aqui no futebol brasileiro sem expressão nenhuma, né? Atlético Paranaense, Cuiabá, América Mineiro, então não sabe o que é Corinthians, né? A verdade é essa, né? Ele não consegue achar um esquema para encaixar Igor Coronado e Garro, né? Não consegue. 2 jogadores de qualidade, mas não consegue jogar junto porque o seu treinador consegue armar um esquema tático, né? É uma pena, né? Aí com isso, né? O Corinthians não vence, beira sempre a zona de rebaixamento. E o nome de Cuca, forte, né? Não sabe se tem um pé de verdade nisso, né? Mas a verdade é que, primeiro, Antônio Oliveira não faz um bom trabalho. Só tem um esquema tático, não tem opções, não tem alternativa de esquema tático. Claro, volto a ressaltar, a culpa é toda de Antônio Oliveira? Não. A culpa é do jogador, a culpa é do elenco, é um elenco não muito qualificado, a verdade é essa, mas eu acho que esse elenco do Corinthians poderia jogar mais, né? Para isso, né, cabe o treinador, né, fazer as mudanças, esquema tático, né? Mas Antônio Oliveira não demonstra essa capacidade, né? O nome de Cuca vem surgindo. Para mim, seria uma ótima opção. Se vocês querem discutir futebol, é uma ótima opção. É um treinador qualificado, um treinador que conhece o futebol brasileiro. Um treinador que não só tem um esquema tático. Isso aí seria importantíssimo, né? E é um cara que entende do futebol brasileiro, é um cara vencedor. Mas, infelizmente, Antônio Oliveira vai continuar no cargo, eu acho, né? Não sei, né? Vamos aguardar os
próximos jogos aí para ser definido, né? Então é isso, nação corintiana. Se inscreva no canal Bando de Loucos, essa aí foi a minha opinião. Deixa a sua opinião e até a próxima, nação.